Vamos falar do cenário internacional, porque houve uma série de explosões no Líbano que chocaram o mundo. Ataques envolvendo pagers. Esses ataques deixaram 12 pessoas mortas, milhares ficaram feridas na ação, inclusive uma criança. Vamos falar agora com o Américo Martins. Américo, a gente falava desse caso ontem, sem saber muito bem como teriam sido essas explosões. Eu vi duas teses principais. Uma delas, uma onda de calor que poderia ter sido enviada de Israel, esquentado a bateria dos pagers e eles explodido, e uma que é considerada a preferencial, que seria uma interferência nesses pagers. Ou seja, Israel poderia ter pego os pagers, colocado bombas dentro e enviado para os integrantes do Hezbollah. Conta pra gente quais são as teses hoje pensadas e o que a imprensa internacional tem falado disso. Olá, Uribe, muito boa tarde para você, para todos que nos acompanham aqui no Bastidores. Uribe, essa tese de que Israel teria interceptado de alguma forma carregamentos desses pagers, incluído ali explosivos dentro deles, é a tese mais aceita. Essa faz parte de uma investigação de vários órgãos de imprensa, New York Times, agência de notícias Reuters, e a própria CNN confirmou o envolvimento de Israel. E nós temos uma atualização muito curiosa, no mínimo, e também trágica, Uribe. Neste momento estão acontecendo novas explosões no Líbano, dessa vez com walkie-talkies. Pelo menos uma pessoa já morreu hoje e mais de 100 ficaram feridas em cidades diferentes do Líbano, de pessoas que estavam usando walkie-talkies, aqueles rádios à distância que os militares, por exemplo, usam com muita frequência, o Hezbollah também usa para se comunicar. Esses walkie-talkies explodiram hoje, muito provavelmente da mesma forma que os pagers, ou seja, os israelenses devem ter interceptado carregamentos, colocado ali esses explosivos e hoje mais uma pessoa morreu e outras 100 ficaram feridas. Isso leva, Uribe, a situação toda no Oriente Médio para uma escalada muito forte. Isso mostra também que Israel está bem preparado para uma guerra contra o Hezbollah, porque esse tipo de ação desmoraliza o Hezbollah por um ponto e também dificulta muito a comunicação entre os membros do grupo militante xiita lá no Líbano, Uribe. E o receio, né, Américo, é uma contrarresposta, porque a gente já viu o governo do Irã bastante irritado com esses ataques e falando nas entrelinhas sobre uma retaliação. Isso pode aumentar, sim, a temperatura no Oriente Médio? Você acredita que os ataques, tanto de Israel contra os seus adversários, devem aumentar? Primeiro ponto que deve acontecer, Uribe, é uma resposta do Hezbollah. O Hezbollah está ficando desmoralizado com essas ações. Primeiro ontem, agora uma repetição do mesmo tipo de ação, o que mostra uma falha muito grande da inteligência interna e do serviço de segurança do próprio Hezbollah para os seus próprios militantes. Então é muito provável que o Hezbollah vá reagir, vá retalhar. Hoje eles já bombardearam algumas posições no norte de Israel, algumas posições militares, dizendo que era o início dessa resposta. Isso vai elevar muito a tensão lá na região do Oriente Médio e, dependendo da resposta do Hezbollah, certamente vai levar a uma outra resposta de Israel. Por isso que, como eu digo, neste momento Israel já está preparada para uma eventual guerra em ampla escala com o Hezbollah, que é um grupo muito mais poderoso do que, por exemplo, o Hamas, que opera lá na faixa de Gaza. O Hezbollah tem muito mais mísseis, muito mais apoio, muito mais soldados para poder lutar contra Israel. Então isso escala muito essa questão das tensões lá no Oriente Médio. Além disso, Uribe, um outro ponto que mostra aí como Israel está preparado, na segunda-feira o governo israelense anunciou que um dos grandes objetivos da guerra que continua acontecendo na faixa de Gaza é levar de volta 60 mil habitantes que foram retirados do norte do território israelense por conta da troca de mísseis entre Hezbollah e as forças de defesa de Israel, que acontece desde o início da guerra. Eles anunciaram isso na segunda, aconteceu aquele incidente ontem que deixou 12 mortos, cerca de 300 feridos graves e quase 3 mil feridos, e hoje mais explosões com esses walkie-talkies, inclusive em alguns casos nos funerais daquelas pessoas que morreram ontem. Então a situação desmoraliza muito o Hezbollah e coloca uma pressão muito grande sobre o grupo para eventualmente reagir. Ao mesmo tempo, a comunidade internacional vê com um pouco de receio
essas ações de Israel. Primeiramente, quando matou um integrante do Hamas lá no Irã, uma bomba que tinha sido instalada há muito tempo, foi explodida à distância. Agora, esses ataques em pagers e walkie-talkies. O Brasil, por exemplo, eu vou trazer daqui a pouquinho uma nota, condenou essa série de ataques. E os Estados Unidos? Porque eu tenho observado, por exemplo, que Antony Blinken, secretário de Estado norte-americano, vai ao Oriente Médio, mas dessa vez não vai a Israel, vai direto para o Egito. Exato, ele está no Egito já. Hoje ele disse que os Estados Unidos não sabiam desse ataque, não tinham conhecimento nenhum disso, lembrando que o governo israelense até agora nem confirmou e nem negou a participação do seu serviço secreto, dos seus militares nessa operação. Mas tudo indica claramente uma ação do Serviço Secreto, o Mossad, o Serviço Secreto Internacional de Israel. O Antony Blinken, secretário de Estado, no Egito hoje pediu calma a todos os lados e pediu que ninguém escale essa situação, justamente porque os Estados Unidos temem uma guerra aberta entre um inimigo poderoso, que é o Hezbollah, e as forças de defesa de Israel. O Egito criticou duramente, nessa mesma entrevista em que estava o Antony Blinken, o governo egípcio criticou duramente as ações, dizendo que eram ações de Israel, dizendo que elas ignoravam a soberania do Líbano. E até a ONU pediu também calma a todos, porque todos estão vendo, Uribe, que nós estamos passo a passo chegando cada vez mais perto de uma guerra frontal, uma guerra aberta, uma guerra que pode ter consequências muito graves, até porque, como você lembrou, o Irã é um dos grandes aliados do Hezbollah, também viu o principal líder político do Hamas ser morto na sua própria capital, Teherã, e teria interesse em fomentar uma guerra na região. Até porque a gente não tem uma guerra hoje direta entre dois países. A gente tem Israel contra o Hamas, contra o Hezbollah, contra os Houthis, ou seja, grupos terroristas e grupos extremistas, mas não entre dois países. É essa a grande preocupação. Américo Martins, muito obrigado pelas informações.